Olá, está começando o Café Filosófico, um programa que leva você a um momento de reflexão. Hoje eu converso com a professora Françoise Valéry, do Departamento de Arquitetura da UFRN. Françoise, obrigado pela tua presença, por ter aceitado o convite. Obrigada a você ter me convidado, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje essa tarde. Obrigado. A ideia é conversar um pouco sobre alguns resultados de pesquisa. Você é uma espectadora das mudanças, né, do modo de morar, de habitar, de construir no estado e na região, de modo geral, já dos anos 70, me parece. Cheguei aqui em 79. 79. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas mudanças, sobretudo aquele estilo, vamos dizer assim, mais tradicional, do que seria a vivenda, a casa potiguar. Se a gente pode dizer que há uma casa tipicamente potiguar? Tipicamente nordestino, vamos dizer. Eu tive a sorte, quando cheguei em 79, de encontrar o estado do Rio Grande do Norte, onde havia ainda os modos tradicionais de morar muito fortes, principalmente na zona rural. Então, havia na zona urbana também, mas na zona rural ainda persistia aquela casa tradicional, aquela casa de taipa, vamos dizer, ou de taipa rebocada, aquela casa com aquele jardim ao redor dela, aqueles modos tradicionais de morar. E eu tive a sorte de fazer um trabalho em antropologia cultural sobre a casa potiguar no início da década de 80. Isso me permitiu fazer um retrato do que era a vida das pessoas, os modos de vida tradicionais no Rio Grande do Norte, e muitas das pessoas que, quando elas migravam para Natal ou para Mossoró, por exemplo, para as outras cidades, transportavam com elas seu modo tradicional de morar. Daí que, no início da década de 80, quando você visitava, vamos dizer, os bairros periféricos de Natal, as casas populares pareciam muito com as casas do interior, porque as pessoas transportavam sua maneira de ser. Então, era a casa pequena, era a cerca, era o modo de viver, etc. As relações de vizinhança, tudo era muito parecido. E o que constatei ao longo do tempo foi a transformação desses modos de morar em função de N fatores, no qual a gente pode falar agora. Não, ainda sobre essa casa mais tradicional, que vem no interior, que talvez até hoje a gente encontre, ela também tem alguma relação com, vamos dizer assim, com a família, com como se constituía. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu achei muito interessante essa relação que você faz entre a antiga família e os modos de vivência, até você chega a falar na época da escravidão também. Exatamente, do modo patriarcal. O resquício dessa sociedade patriarcal do interior, onde o pai tinha o poder sobre todo o resto da família, sobre a casa, a terra, a agricultura, a mão de obra familiar trabalhava para ele, e dentro da casa a palavra dele era a palavra mais importante. A gente via tanto que, por exemplo, nas casas potiguares do interior era muito frequente o pai de família estar sentado na mesa com os filhos e as mulheres de pé servindo eles. Era um tipo de configuração familiar onde havia muito forte os traços de patriarcalismo ainda na nossa sociedade. Além de ser uma sociedade bastante machista, era uma sociedade patriarcal. E esses traços onde o pai de família era a pessoa dominante, onde a mulher era quase que apagada, porque, embora ela tivesse um papel muito importante na família, na reprodução da família e nos modos de vida, a palavra do pai é a palavra mais importante. A palavra do homem era a palavra mais importante. Quando eu comecei, a partir do final da década, a fazer estudos relacionados à família brasileira, porque a gente tem que entender que o espaço é o reflexo de uma estrutura familiar, né? Isto é, ele está sendo construído, povoado, habitado e transformado, apropriado, vivenciado por famílias. Então você não pode tirar o que vem a ser a casa do que vem a ser o modo de ser da família brasileira. E acompanhando as transformações da família brasileira, acompanhei a transformação dos modos de morar e, evidentemente, da estrutura física, do modo de apropriação da estrutura física da casa. Achei muito interessante porque, na época, quando eu cheguei no início da década de 80, me foi pedido de fazer a avaliação de políticas públicas de habitação. Eu fiz esse trabalho sobre a antropologia da casa potiguar. Eu vi, por exemplo, que os modos de utilizar, por exemplo, a cozinha eram os modos extremamente tradicionais. Isto é, havia a casa, havia na frente da casa, você chegava vamos dizer, na cerquinha, você batia palma, você chamava as pessoas, ou de dentro, as pessoas respondiam, ou de fora.
E você dizia, ele se aproximava da cerca e perguntava o que você queria, então eu me identificava, dizendo que era uma francesa, querendo saber dos modos de morar. As pessoas, eu tive muito sorte por ser uma mulher, porque as pessoas, havia logo uma empatia comigo, né, com as pessoas da família, elas me levavam através do bequinho da casa, eu rodeava a casa e eu entrava por trás, pela cozinha. Porque a cozinha é o lugar íntimo da casa. Então, eu estava lá naquela cozinha, aquelas pessoas que preparavam aquele almoço, alguma coisa. Havia aquela cozinha bem bonitinha, que é a cozinha arrumada, a chamada cozinha limpa. Aquela que a gente apresenta às visitas. E, normalmente, ela cozinhava na cozinha suja, que era a parte de fora da cozinha. Havia, muitas vezes, um forno, havia muitos elementos da cozinha tradicional brasileira, que vem desde de Portugal, evidentemente, e eu tive a oportunidade de presenciar esse modo de morar, esse modo de utilizar essa vivência com as famílias brasileiras. As mulheres sempre foram muito gentis, então elas me mandavam sentar, conversavam, eu dava para entender como que era a estrutura, que a mulher que cuidava da casa, dos filhos, da comida, da criação, da pequena horta. Em todas as casas brasileiras do interior havia uma pequena horta caseira, ou de frutas e legumes, ou de plantas para cuidar da família. Era muito interessante. Então, esses eu registrei na época em fotografias em preto e branco, porque na época a gente fazia fotografia em preto e branco. Infelizmente, muitos deles se perderam por causa da má conservação, vamos dizer. Mas nesse caso, nessas visitas, você, porque era muito bem recebida. Mas se não houvesse essa vontade de trazê-la para dentro da intimidade da casa, por parte, geralmente, da mulher, né, o visitante era recebido, digamos, no alpendre, ele não chegava a... Como é que é isso? Isso era muito interessante, porque quando chega, normalmente, o homem, o senhor, dentro da casa, ele não adentra a casa pela cozinha. Ele é recebido na parte de dentro, ele passa aquela cerquinha, entra na casa e ele fica na sala. Era muito interessante porque ele ficava na sala, que é o primeiro cômodo, mas ele ficava sentada no sofá, numa cadeira, onde a gente recebia a visita, mas de costa para a casa e de frente para a rua. A sinal que não era tão bem-vindo quanto, isto é, era uma pessoa estranha àquele lar. Eu não tive a oportunidade de entrar na intimidade daqueles lá. E as pessoas, você sabe, sempre gostam muito de conversar, de me mostrar, então, e preparando aquela umbuzada, e preparando aquele café torrado, então, preparando aquela comidinha. Isto é, elas tinham o prazer, porque sempre teve essa hospitalidade muito grande do povo brasileiro, elas sempre tinham muito prazer de preparar para mim alguma coisa e de me explicar as coisas, que as filhas moravam naquele quarto, que a vida era muito difícil por tal e tal coisa. No início da década de 80, sofremos aqui no Rio Grande do Norte uma grande seca, que foi de 79 a 83. E a gente via naquele povo sofrido, como era difícil, né? Como muitas das pessoas tiveram que abandonar suas casas para migrar para a cidade, porque não tinha condição de sobrevivência. Onde é que você fez? No sertão? Em todos os lugares. Eu conheci quase todos os municípios do Rio Grande do Norte. Na época, nós fazíamos o seguinte, pegava meus alunos de arquitetura, nós íamos naquelas Kombi muito inconfortável, e a gente tinha aquelas estradas de barro, e a gente foi até os fins quase todos os municípios do Rio Grande do Norte eu visitei, porque eu tinha essa curiosidade. Mas como se mora, você não pode retratar os modos de vida somente pela capital. Até hoje você não pode retratar somente um modo de vida por Natal. Natal não é a referência de todo o Rio Grande do Norte. Nós temos eles lugares onde tem modos de vida diferentes ainda, e por isso que nós temos que fazer essas pesquisas. Entendo. Agora, aqui em Natal tem algo que é muito próprio, que é esse processo de verticalização que começa a acontecer umas décadas para cá, e que isso no interior talvez ainda não tenha chegado, né? De uma maneira tão efervescente. Vamos por parte. Quando a gente quando eu acompanhei essa transformação dos modos de morar, a maior parte das pessoas que moravam em Natal, por exemplo, ou moravam nas suas casas, ou moravam em pequenos apartamentos de pequenos 3 andares, 4 andares. Em média, havia poucos prédios realmente de muitos andares aqui na cidade de Natal, e morava em conjuntos habitacionais. Natal, na década de 70 e início da década de 80, foi se produzindo em massa conjuntos habitacionais para a classe média e para a classe menos abastada, o que fez que nós tivemos uma expansão muito grande em Natal de conjuntos horizontalizados, portanto, cada um na sua casinha, a ideologia da casa própria.
O que havia era muito isso. Então, até os anos 85, 86, início dos anos 90, a gente vivia numa cidade bastante horizontalizada, que estava se expandida em termos de área, né, de expansão urbana, mas de uma maneira mais horizontalizada. O grande boom da verticalização começou nos anos 90. E isso todos os cientistas, os amigos da geografia, do planejamento urbano, da arquitetura, sabem que nós tivemos um boom, um crescimento, assim, no sentido da verticalização e de valorizar o que será esse processo de verticalização da habitação a partir dos anos 90 e de lá ele continuou se ampliando e se massificando. Não é só a elite que começou a morar. Nesse século especialmente. Exatamente, desde os anos 2000, esse processo de verticalização atingiu também a moradia popular, né? Que basicamente, antigamente, eram casas térreas. Hoje são apartamentos para pessoas na forma de habitação popular. Então, esse processo de verticalização, ele atingiu em cheio Natal a partir da década de 90 e até hoje. Mas ele é um reflexo de um processo que tinha já acontecido no Brasil bem antes. Isto é, os processos que acontecem no mundo, que aconteceram no Brasil, às vezes você sente de uma maneira decalada em Natal. Então, o que aconteceu que foi o grande crescimento da cidade, das metropolizações a partir dos anos 70, foi se chegou em Natal, vamos dizer, na década de 90, onde Natal pegou essa feição mais contemporânea, vamos dizer, crescimento de shopping center, multiplicação dos condomínios, multiplicação dos prédios, etc. Uhum. E atualmente tem algo interessante, você comentou agora há pouco, sobre a história de ser recebida numa primeira cozinha de visitas, enquanto é que a cozinha suja ficava fora da casa e essa não era apresentada, né? Tem uma análise que você faz desses edifícios novos que estão surgindo agora, e esse conceito que chama-se espaço gourmet. Ah, sim. Fala um pouco sobre, porque parece que ele está incorporado dentro do apartamento, como numa varanda. Como é que é isso? Bom, dentro das transformações dos modos de morar, sofreu uma grande influência a transformação principalmente do espaço da cozinha. Esse espaço da cozinha, o que a gente nota quando a gente analisa as plantas, quando a gente analisa os projetos de arquitetura, quando a gente analisa os folhetos de venda de apartamentos, por exemplo, a gente sente muito bem que hoje teve todo um processo de redução do espaço da cozinha e das vezes de transformação. Isto é, não tem mais, em muitos apartamentos, não tem mais uma cozinha fechada. Você tem o que a gente chama a cozinha americana, isto é, uma espécie de meia parede que separa o espaço da cozinha, dedicado à cozinha, ao fazer comida, dos espaços da sala. E, às vezes, o apartamento fica a sofrer um apertamento tão grande, uma redução de tamanho tão grande, que quando você entra em vários apartamentos, você entra geralmente para a porta. Ao lado já tem a cozinha, você faz 2, 3 passos, já está na sala, e se fazer mais alguns passos, já está na varanda. Isto é, os apartamentos, toda essa parte que antigamente era dividida em sem número de cômodos, quando digo antigamente, no século XIX, até o início do século XX, as casas grandes, etc. Havia muitos cômodos separados, havia sala de jantar, sala de estar, etc. Hoje não, todo está resumido como se fosse um espaço só. E a cozinha ela foi meio que incluída naquele espaço. Incluída por quê? Por vários motivos. Primeiro, a gente tem que dizer que é verdade que o número de apetrechos tecnológicos que hoje estão disponíveis numa cozinha faz com que a cozinha hoje não precisa de tanto espaço para você fazer todas essas tarefas. Você tem máquinas para fazer várias tarefas, essa multitarefa. Depois, se você colocar numa cozinha todos esses aparelhos, e se você quiser cozinhar, na verdade, o que acontece com a cozinha é que as pessoas não cozinham mais em casa. A maior parte das pessoas faz o lanche rapidamente da manhã e às vezes um lanche à noite. Mas o que a gente está vendo maciçamente são as pessoas fazerem suas refeições fora de casa. Isso está atrelado ao fato também que muito mais mulheres estão trabalhando, estão no mercado de trabalho, e que as pessoas não têm mais o tempo, pelo problema de trânsito, por exemplo, na cidade de Natal. Se você mora em Nova Parnamirim, você não vai sair de casa de manhã, mas não vai para almoçar em casa. Você vai almoçar na rua ou num restaurante qualquer. Então, quando vocês voltam, geralmente lanche à noite. Então, esse espaço, ela perdeu um pouco de sua funcionalidade. Ela perdeu sua funcionalidade porque também você está num espaço, num apartamento, vamos dizer, uma casa, onde você tem a chamada cozinha americana. Você vai fazer uma comida que cheira na casa toda? Não vai. Você vai fazer alguma coisa, deixar tudo sujo lá? Não vai, tá certo? Então, além disso, você não tem mais empregado para lavar.
nos apartamentos, que a gente sentiu nos últimos 10 anos, é o desaparecimento da área de serviço e da área que era consagrada a empregada doméstica e o quarto para ela, o banheiro para ela. Mas, Françoise, mas aí, vamos dizer assim, se constroem edifícios assim e as pessoas compram esses apartamentos e vão morar ali. O que vem primeiro aqui? É o modo de habitar o mundo que vai transformando a família, reduzindo, as pessoas já nem podem estar juntas, mas não moram juntas, há menos filhos. É isso que, então, de repente começam a aparecer apartamentos onde até a cozinha desaparece um pouco, né? O lugar da dependência do empregado, do serviço. A cozinha não desaparece porque ela vem sendo trabalhada de uma maneira tal, ela vem sendo toda colocada, que hoje a cozinha é mais um símbolo de status do que um símbolo de trabalho. Isto é, as pessoas não fazem trabalho. Até as mulheres não têm mais o tempo de passar 3 horas, 4 horas cozinhando um prato, né? A realidade não é mais essa, não. Então, houve uma mudança na nossa civilização urbana que faz com que, primeiro, as mulheres saírem do espaço privado para o espaço público e elas têm muito menos tempo a se dedicar para. Durante muito tempo, as famílias mais abastadas tinham a possibilidade de ter uma empregada doméstica, uma babá, uma pessoa que vinha passar a roupa, quando precisa fazer uma festa, chamava uma doceira. Então, havia uma grande disponibilidade de pessoas, de serviçais, para fazer os trabalhos dentro de casa. Então, as pessoas poderiam até ter uma casa grande, podiam ter vários cômodos, podem fazer tudo isso. Hoje, no apartamento, não tem mais condição de você botar tudo isso. Além disso, você sabe que teve uma evolução recente, onde de cada vez menos a classe média e até a classe alta não querem mais ter empregados. Vou dar um exemplo muito interessante que aconteceu, que nós visitamos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você sabe que teve toda essa proposta de habitação vertical, depois teve de condomínios verticais, depois teve desses imensos condomínios tipo Alphaville para alta renda. E hoje nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, um fenômeno chamado o arquipélago. O arquipélago é como se fosse um imenso condomínio que faz uma mini cidade. Sabe o que acontece com os empregados domésticos que trabalham lá dentro? É bem simplesmente a construtora, a empresa, constrói como se fosse uma série de pequenos kitnets lá dentro do próprio condomínio para os empregados não estarem mais nem morando lá dentro dos prédios de luxo. Então, eles vêm, eles dormem lá, vão trabalhar de dia e voltam. Se foram morando fora, então a própria empresa que cuida do empreendimento, ela botar um ônibus para ir pegar as pessoas e à noite ela vai devolver essas pessoas lá fora do condomínio. Então, tem toda uma maneira de excluir determinadas pessoas do convívio das pessoas dentro do próprio apartamento. Porque o próprio apartamento também mudou também porque mudou as formas de comer, as formas de lazer. Eu me lembro muito bem, na sua família, na minha provavelmente, na sua família provavelmente, há 20 anos atrás, 30 anos, se a gente fazia um aniversário de criança, era assim, chamada os vizinhos, os amigos, botava um bolinho, botava uma festinha, os balões, algumas lancheirinhas, estava feito um aniversário. Hoje, isso não existe mais, é muito difícil você achar isso. Como eu estou fora da época. Porque tanto hoje as pessoas de classe alta, de classe média, até de classe mais baixa, fazem um aniversário do filho fora da casa, numa casa de vamos dizer, uma casa de lazer, né? Então, tem N ofertas, se você olhar, por exemplo, desde a Zona Sul até a Zona Norte também, o número de casas que oferece esse tipo de serviço é uma coisa impressionante, porque não se faz mais um aniversário dentro de casa. Pega outro exemplo, tem muitas amigas minhas que são professores de minha idade, já têm mães com 80 anos, 90 anos, fazendo aniversário. Eles dizem, vem lá, nós vamos fazer uma missa, e um bolinho, uma festa para o aniversário de mamãe, que é uma pessoa já idosa, bastante idosa. Você acha que fazem isso em casa? Fazem isso no salão de festa do próprio condomínio ou no salão de festa fora. Isto é, eventos familiares que aconteciam dentro da casa, não acontece mais dentro da casa. Então, para que você vai precisar ter serviços de jantar, de louça, disso e daquilo? Mas então esse espaço gourmet que eles vendem nos anúncios, é o que isso? É então? uma Como é que você varanda entende? repaginada, porque você precisa ter um lugar para receber amigos. Quando são poucos amigos, então você pode receber na varanda gourmet.
Porque a varanda gourmet não é como a casa. Se você cozinhar dentro da casa, o cheiro vai impregnar. Mas se você tiver sua carnezinha assando lá naquele varanda gourmet, ou aquele espaço que dentro dos condomínios está previsto para tal, aquela churrasqueira, então aquele cheiro não vai incomodar a sua casa. E você pode receber amigos, passar a tarde toda, beber, etc. O que é isso? É um lugar para mostrar que você tem status. A maneira como essas varandas gourmet estão sendo trabalhadas é a mesma coisa como as cozinhas estão sendo trabalhadas. É para mostrar que você tem, e muito mais o status do que a funcionalidade. Porque quando você precisa fazer realmente uma festa ou alguma coisa, o que você faz? Você faz fora. Hoje, a maior parte das festas grandes se fazem fora. Eu digo isso porque eu observo muito como a sociedade funciona. Eu vejo muito, por exemplo, no domingo. Eu também peguei o hábito de comer fora no domingo. Eu não quero mais trabalhar. A maior parte das mulheres não quer mais passar o domingo cozinhando para a família. Então vamos para restaurante. Vão, a família, toda a classe social para restaurante, qual que seja o padrão de restaurante. E lá se vem a avó, a pessoa mais idosa, lá se vem o filho, lá se vem o neto, às vezes se vem até o bisneto. Isto é, 3 ou 4 gerações comendo lá naqueles restaurantes. É muito frequente. E você vê isso se repetir semana após semana, as pessoas pegaram esse hábito. Hoje é muito difícil uma família pode dizer, vamos fazer uma festa em casa. Porque é muita coisa. Se vou fazer uma festa em casa, o que eu vou fazer? Eu vou alugar o serviço, eu vou alugar os talheres, as toalhas. Isto é, está entendendo? Não é eu vou receber, eu vou mostrar que eu posso receber. Daí a varanda gourmet, ela é esse estilo, eu posso receber. E esses aparelhos que você comenta, né, essa coisa moderna e cara e tal, também é uma forma de ostentação, né? Com certeza, é a mostrar. Nós estamos numa sociedade que virou uma sociedade de consumo, onde o padrão familiar, o padrão daquelas pessoas é muito visto pelos que elas podem ter, ostentar ter, do que elas são. Então, você precisa mostrar. Então, o que foi? A história da televisão, por exemplo, é muito interessante. A televisão entrou na casa brasileira a partir da década de 60 e 70. Começou a entrar a televisão, primeiro para quem tinha, e depois se popularizou, e todas as famílias brasileiras tiveram. Na sala foi reconduzida, não é mais a sala de estar, nem a sala de jantar, foi a sala da televisão. Todo mundo se encontrava na frente da televisão. Isso há 30 anos atrás. Há poucos tempos atrás, o que foi? O preço da televisão baixou significativamente, o acesso ao crédito ficou mais facilitado. Resultado, você visita a casa de padrão de classe média, onde tem 5 televisões na casa. Já não tem mais a sala de TV, né? E todo mundo tem sua TV. Só que essa TV também, ela está fadada a desaparecer. Por quê? Porque ela está sendo substituída pela tela do computador, eu posso ver o filme no computador, ou pelo home theater, que é aquela televisão enorme, com aqueles apetrechos tudo, para mostrar também. Eu tenho o poder aquisitivo de comprar isso. Então, eu vou exibir na minha sala o home theater. Muitas vezes as pessoas não têm nem o tempo de olhar televisão, de olhar lá. Mas quando elas querem receber, mostra que tem. E isso é muito importante. Isto é, a casa virou, como ela sempre foi símbolo de status, mas agora nessa sociedade de consumo ficou ainda mais visível. Uma outra coisa interessante sobre isso é a aparição, por exemplo, o que não tinha há 30 anos atrás, é o aparecimento do computador na casa. Então, nós vimos hoje que em muitos lugares, uma sala, por exemplo, como as famílias são mais reduzidas, os apartamentos também são mais reduzidos, mas como as famílias reduziram, o número de pessoas morando em casa diminuiu significativamente, o que acontece? Está sobrando entre algum espaço. Então, ele vira o quê? O lugar do escritório. Só que aquele computador que está lá instalado é o computador que serve para a pessoa fazer um negócio, que serve para lazer, que serve para a interação familiar. E se tiver uma renda melhor, a pessoa pega aquele computador que está naquela sala, ou aquela salinha, ou aquela parte da sala, e leva ele para o quarto. O que muito transformou-se nos últimos anos foi o espaço íntimo, o espaço do morar. Daí que quando você visita os projetos de apartamento, os projetos de casa, você vê o esmero que está sendo dado ao espaço íntimo. Por exemplo, há 30 anos atrás, ter suíte era uma coisa de hotel. É hotel que tinha uma suíte. Você tinha a sua casa e tinha um banheiro na casa. Depois, o hábito e a mimetismo de diferentes classes faz com que as pessoas começaram a querer cada um sua suíte. Hoje, as classes abastadas, cada apartamento, não se vende apartamento, se vende suíte. Tem 3 suítes, não se vende 3 quartos. E
As classes mais populares também, elas começam a transformar o apartamento, eles dizem, sua neta tem seu quarto? Não, ele tem uma suíte, porque eles também transformaram, colocaram aquele porcelanato, aquele mimetismo social do símbolo de quem tem, tá entendendo? É verdade. É muito interessante. Então, a gente vê os espaços íntimos se transformarem. Eles se transformam de duas maneiras. Ainda bem que hoje as telas são planas, porque você não tem lugar onde botar uma televisão, não tinha antigamente no quarto, porque o espaço é muito mais reduzido. Isso tem sido a transformação maior, isto é, o espaço do morar, que do viver conjuntamente, ele se reduziu, ele se atomizou. Como são poucas pessoas na família, então, basicamente, entre aspas, cada um tem seu quarto. E isso reforça o quê? O processo de individualidade. O eu. Esse fenômeno do selfie, o eu, a individualidade. E a ideia de redes sociais que não demandam uma saída maior, porque as pessoas também não têm onde se encontrar, né? Exatamente. Agora elas têm onde se encontrar, porque a grande jogada dessas empresas incorporadoras e construtoras foi de ter constituído um espaço exterior ao apartamento, onde se tem todas as possibilidades. Se você vê um folhete de venda de um apartamento hoje, você não tem nenhuma imagem, muitas vezes, dentro do apartamento, mas você tem o playground, a churrascaria, a churrasqueira, né? o brinquedoteca, o salão de esporte, tem muita coisa, salão de festa, então, você vê o espaço para ele correr, fazer esporte, então você vê que uma grande parte das atividades foi para fora do apartamento. Não, a gente podia continuar conversando muito sobre isso, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Já? Pelo amor de Deus. Então, eu agradeço por você ter me dado essa oportunidade. Eu que agradeço. Eu acho muito interessante como tema e espero que em arquitetura nós temos essa preocupação de querer pesquisar esse fato e de tentar também adaptar melhor nossos projetos às demandas, e principalmente às novas famílias, tá certo? Certamente. Muito bem, eu conversei com Françoise Valéry. Obrigado, Françoise. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.